Olá, senhores. Vamos aí com mais uma questão de eletrodinâmica. Olha só. Uma lâmpada é conectada a duas pilhas de tensão nominal 1,5 volts e ligadas em série. Um voltímetro utilizado para medir a diferença de potencial na lâmpada fornece uma leitura de 2,78 volts e um amperímetro indica que a corrente no circuito é de 94,2 miliamperes. Olha que interessante. Nós temos ali duas pilhas, cada uma de 1,5 volt. Isso significa que a DDP total fornecida aqui para elas, ó, como elas estão ligadas em série, é uma DDP total de 3 volts. Bom, ele garante para nós que nessa lâmpada existe um voltímetro ligado aos seus terminais. E aí ele também garante, dá, né, para nós a leitura desse voltímetro. Então, olha só, a hora que eu coloco o voltímetro aqui em paralelo, lembre-se que voltímetro é sempre ligado corretamente em paralelo, né, com o teu instrumento. Ele garante que a leitura do voltímetro é de 2,78 volts. Isso significa que a lâmpada está consumindo uma voltagem, uma DDP, né, de 2,78 volts. E ele também garante que nesse circuito é colocado um amperímetro que mede a corrente do circuito. Esse amperímetro pode ser colocado desse lado, tanto faz, tá? Esse amperímetro, ele vai medir a corrente elétrica que está passando pelo nosso circuito. E ele garante que essa corrente elétrica, ela vale 94,2 miliampere. Lembrar que esse mili, ele equivale a um 10 a menos 3, né? Ele representa para nós uma potência de 10 elevado a menos 3, é o chamado submúltiplo para nós, certo? E aí nós sabemos que nesse circuito, meninos, a corrente sai do gerador, passa pelo amperímetro, não passa a corrente no voltímetro, né? A corrente passa pela lâmpada e retorna à nossa pilha. Só que eu percebo que essa corrente vai levar energia apenas para a lâmpada. E de toda a energia, toda a voltagem que poderia ser consumida, né, que é de 3 volts, a lâmpada consumiu apenas 2,78. Isso significa que essa pilha, ao funcionar, ela esquenta. E aí ela dissipa parte da energia em forma de calor, por um efeito que nós chamamos de efeito Joule. Isso significa que lá dentro da pilha, nós temos uma resistência interna, que eu estou chamando de R para nós, tudo bem? Óbvio, essa resistência interna que eu coloquei ali, eu estou representando a resistência interna total das pilhas, né? Existe a resistência interna de cada uma das pilhas, que já que elas são idênticas, é igual, né? Então seria esse R dividido por 2, seria a resistência de cada pilha. Bom, o exercício pede o seguinte: qual o valor da resistência interna das pilhas? Ou o valor da resistência interna das pilhas é mais próximo de qual valor? Então, meninos, perceba que a pergunta é ambígua, né? Resistência interna das pilhas. Ele quer saber a resistência R, que é a interna total ali que nós estamos considerando, ou ele quer saber a resistência interna de cada pilha? Ah, pior, é questão mal formulada. Não, não é. A pergunta fica em aberto, mas na hora que você achar o resultado, as alternativas, você vai ter apenas um dos resultados, né? Você não vai ter os dois, obviamente. Então, vamos lá. De algumas maneiras que vocês têm de trabalhar aqui, tá? Usando a equação do gerador, trabalhando a partir do gerador, tem uma série de maneiras. Eu gosto de trabalhar de um jeito que é bem simples, que é usar a URI. Vem com o tio, ó. Opa, aqui não. O U é igual ao R vezes o I. Certo ou não? Bom, Pião, beleza. O R seria a resistência interna, que é o que nós queremos encontrar. Exato. A corrente, ela vale 94,2 vezes 10 a menos 3 amperes. Porque você está lembrado que essa corrente aqui, ó, que passa no perímetro, ela passa na lâmpada e ela passa no interior das pilhas, inclusive na nossa resistência interna. Então, a corrente que passa pela resistência interna é esse 94,2 miliamperes para nós. E a DDP? A DDP, meninos, já que do total de 3 volts a pilha consome 2,78, é porque a DDP consumida pela resistência interna é o restante, né? 3 menos 2,78 daria uma voltagem aí de 0,22 volts. Então a gente vai poder falar que essa DDP aqui, ó, ela vale 0,22 volts. Portanto, a nossa resistência interna vai ficar o 0,22, que já estava lá do outro lado da igualdade, né? E o 94,2, 10 a menos 3, que estava multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. O 10 a menos 3 passa para cima, ele vai ficar 10 a terceira, né? 10 a terceira é 1000.
E aí, então, ficaria 1000 vezes 0,22, isso vai dar 220, dividido pelo 94,2. E aí que você não precisa perder tempo na conta, tá? O 220 dividido por 94,2, se fosse 210 por 70, daria 3, né? Então tem que ser um valor próximo de 3. E o único valor próximo de 3 ali, ó, é o 2,3 para nós. Então a gente sabe que essa continha aqui vai dar 2,3 ohms. Obviamente que nós sabemos que, na verdade, cada pilha tem uma resistência interna de 1,15 ohms. Porém, o que o exercício está pedindo para nós é a resistência interna total do conjunto das pilhas, né? Pelas alternativas a gente consegue perceber isso. Fechou, meninos? Grande abraço a todos.